realizando e é Deus operando na nova vida do Jardim Catarina. Antes de começar a pregar, meus parabéns a todos vocês. Pastor Renê, irmã Jaísa, os pastores, diáconos, líderes dessa igreja, o membro mais antigo do membro mais recente. Que Deus os abençoe e que vocês continuem realizando a obra de Deus aqui nesse lugar, com amor, com carinho e com afinco. Amém? Abra sua Bíblia junto comigo, Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler um texto um pouquinho extenso. Nós vamos ler do versículo 13 ao 35, para que possamos entender toda a história e a partir de toda essa história narrada no livro de Lucas, tirarmos princípios para as nossas vidas. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e tenhamos uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos alegres por tudo que o Senhor já tem feito e realizado em nossas vidas. Nesse momento, Senhor, aplicamos os nossos ouvidos e a nossa mente para ouvir a palavra que vem do Teu trono. Senhor, que nessa noite, mais uma vez, a Tua palavra encontre os nossos ouvidos e a nossa vida. Que possamos sair daqui, Senhor, esperançosos, inspirados e animados para fazer a Tua obra. Senhor,
que nessa noite o teu Espírito Santo tenha total liberdade para fazer e realizar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem, querido, é Jesus está vivo. O pano de fundo dessa mensagem é domingo que Jesus ressuscitou. No domingo que ele ressuscita, 2 dos seus discípulos decidem voltar para Emaús. Eles decidem não permanecer em Jerusalém. Para eles tinha acabado o trabalho, para eles não tinha mais missão, para eles não tinha mais propósito. É como você que está aqui na Nova Vida do Jardim Catarina, há 26 anos trabalhando, e no teu coração tem uma certeza: ainda, nós estamos completando 26 anos esse ano, mas ainda tem mais 26, mais 30, mais 50, mais 60 anos de trabalho aqui nesse lugar. Vocês sabem que ainda há muito a fazer e há muito a realizar. E por que nós vivemos sobre essa expectativa? Porque nós sabemos que a missão, que o propósito é até a volta do Messias. Nós vivemos sobre essa prerrogativa. Enquanto o Messias não volta, tem trabalho. Enquanto o Messias não volta, tem missão a ser feita. Enquanto há pessoas que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, há missão, há propósito, e por isso não podemos parar. Independente das circunstâncias, independente do que está ao nosso redor, independente de algumas situações que querem roubar a nossa fé, roubar a nossa esperança, roubar o nosso ânimo, mas nós somos movidos por essa perspectiva. Enquanto o Messias não volta, há uma missão. Nós precisamos anunciar, nós precisamos proclamar. Só que eles não tinham ainda essa consciência. Aqueles 2 discípulos que vão voltar para Emaús, na cabeça deles, qual era a missão? A missão é Jesus chegar ao trono, se tornar rei e expulsar Roma de Israel. Quando eles viram Jesus na cruz do Calvário, quando eles viram Jesus agonizando, morrendo, sendo levado para o sepulcro, no coração daqueles 2 discípulos, o sonho acabou. Não se tornou uma realidade. Jesus nos enganou. Jesus falou que era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e na verdade ele morreu na cruz. O Império Romano venceu, matou o nosso Cristo. Eles decidem ir embora, eles decidem fugir. Só que se você ler o texto, nós lemos aí Lucas capítulo 24, nós lemos a partir do versículo 13. Se você ler os 12 primeiros versículos, os 12 primeiros versículos vão falar sobre mulheres que acordam pela manhã, domingo pela manhã. Jesus tinha morrido e é necessário que nós tenhamos todo o final de semana que eles estavam vivendo. Quinta-feira à noite, Jesus vai para o Getsemane. No Getsemane, Jesus ele fica sozinho naquela noite de angústia e naquela noite de desespero. Ele sobe para o Getsemane com Tiago, João e Pedro. E ele pergunta: vocês não vão poder orar comigo nem um pouco, vigiar comigo nem um pouco? E Jesus com a sua alma angustiada. Dali mesmo Jesus é preso, Jesus é julgado, Jesus é sentenciado e é levado à cruz do Calvário na sexta-feira. Na sexta, ele padece naquela cruz, morre, é levado ao sepulcro. Sábado, é aquele sábado onde está todo mundo perguntando: morreu o rei dos judeus? Morreu aquele que dizia ser o Messias? Sábado, pensa comigo como que foi o sábado em Israel, depois da sexta-feira da crucificação. Depois de 3 anos de ministério de Jesus, por 3 anos Jesus, por onde passava e andava, levava uma multidão. Por onde Jesus passava, o coxo era curado, o cego voltava a ver, o surdo voltava a ouvir, milagres aconteciam. Jesus deixava todo mundo espantado com a sua sabedoria por 3 anos. E todo mundo esperando, vai chegar o momento que esse Jesus vai sentar no trono de Israel. Sábado,
o sábado após a crucificação de Jesus. Foi um sábado de dúvida. Foi um sábado onde todo mundo estava pensando: Jesus realmente morreu? E poucos lembraram que Jesus tinha dito: é necessário que o Filho do Homem morra, padeça e ressuscite ao terceiro dia. Esqueceram, pastor. Ele falou que iria ressuscitar ao terceiro dia. Ele disse que não pararia na morte, mas que após a morte, no terceiro dia, haveria a ressurreição. Como que eles esqueceram? A gente entende como eles esqueceram quando a gente olha para a nossa vida. Quantas palavras nós já ouvimos? Não temas, não desanimes, não fique desesperado. Olha, Deus está no controle. E quantas vezes nós nos desesperamos? Quantas vezes o nosso coração fica angustiado e esquecemos que temos um Deus todo-poderoso? Porque nós somos guiados pelas circunstâncias, pelas emoções. Nós somos guiados pelos fatos eminentes e esquecemos da palavra de Deus. Eles esqueceram. Viveram um sábado angustiante. O que fazer? O Messias morreu. O Messias padeceu na cruz e foi levado para um sepulcro. Nós vimos ele vulnerável. Nós vimos ele sem força. Nós vimos ele sem gesto. Ele realmente morreu. Só que a palavra de Deus e a própria palavra do Cristo, ele tinha dito: não vai acabar na morte. Eu irei ressuscitar ao terceiro dia. Então esses dois discípulos de Emaús, eles tinham primeiro um relato do próprio Cristo: não vai acabar na morte, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Só que poderia dizer: pastor, é pouco, a gente não vê uma pessoa ressuscitando assim. Só que antes deles saírem, já havia tido o relato também das mulheres, de Maria Madalena e as outras mulheres. Quando elas vão ao sepulcro, a pedra está removida, elas têm a visão do anjo, e elas voltam para onde os discípulos estavam reunidos. Eles estavam também lá quando elas chegam. Elas chegam lá desesperadas, dizendo: olha, o sepulcro está vazio, a pedra está removida, o mestre ressuscitou. Eles não acreditaram. Pedro e João saem correndo, vão também até o sepulcro, voltam, declaram: olha, o mestre ressuscitou. E eles não acreditam. A caminhada de fuga, a caminhada de desistência, a caminhada de não mais crer desses dois homens, não foi porque eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas já havia no coração deles implantado uma tristeza, uma decepção, uma angústia tal, que eles não acreditavam mais em nada. O que esse texto nos diz, pastor? Num primeiro tópico, é que há momentos que, mesmo tendo boas notícias, nós escolhemos não crer. Nós somos tomados por uma decepção tão grande, nós somos tomados por uma frustração tão grande, nós somos abatidos com uma tristeza tão grande, que mesmo tendo uma boa notícia, a gente decide não crer. Todas as evidências diziam: Jesus ressuscitou, mas eles escolheram não crer. E há momentos da nossa vida que nós fazemos igual. A evidência é: se entrega ao Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma. Se entrega ao Senhor no ministério, no que Ele te chamou para fazer. Não tem outra escolha, não tem outro caminho, não tem outra possibilidade. E por que você não se entrega 100% a Ele? Não, pastor, é porque eu ainda preciso fazer a minha faculdade, é porque ainda o meu filho precisa se converter, é porque ainda, pastor, eu tenho uma questão profissional a resolver. O Senhor está dizendo que as boas novas que chegou à sua vida
requer da sua vida também entrega total. Aqueles homens se deixaram conduzir pela frustração e pela decepção. Quantos de nós, em um momento da nossa vida, somos conduzidos também pela frustração e pela decepção? Somos conduzidos por uma tristeza que toma conta do nosso coração. Somos conduzidos por um fato que a gente não consegue harmonizar e elaborar no nosso coração, que Deus continua no controle de todas as coisas. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo como nós queremos, mas Deus continua no controle de todas as coisas. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para lembrar isso ao nosso coração, que Ele continua no controle de todas as coisas. Ei, pastor, mas eu não consigo entender por que a minha família está desse jeito, por que a profissão está desse jeito, por que a minha vida está desse jeito. É na caminhada que nós vamos entendendo. Continuando com o texto diz assim no versículo 13: naquele mesmo dia, no mesmo dia que Jesus ressuscita, no mesmo dia que eles recebem a boa notícia, no mesmo dia que os testemunhos crescem e diz, é para ficar, não é para ir, eles decidem ir. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Jesus está dando aviso de todos os lados, não é para ir, é para ficar, mas a gente quer ir. Sabe, parece que há um botão dentro da gente que desperta. É melhor fugir do que resolver, é melhor fugir do que encarar, é melhor fugir do que resolver as situações. Aqueles homens entenderam que o melhor era fugir, o melhor era voltar para Emaús e pronto, e resolver e voltar para a nossa vida. O problema é que tudo dizia que era para ficar. Só eles que tinham decidido no coração deles ir embora. O texto diz que naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros aproximadamente, onde eles estavam e para onde eles estavam indo. Mais ou menos uma ponte Rio-Niterói. A ponte Rio-Niterói tem 14 quilômetros, a distância entre Jerusalém e Emaús, 11 quilômetros. De carro é rápido, de bicicleta é rápido, de skate é rápido, mas a pé cansa. 11 quilômetros a pé cansa. Para quem não está acostumado ainda, cansa mais ainda. Para quem não tem hábito, o joelho dói, a perna dói. Com 5 quilômetros, parece que você andou 30 quilômetros. É distante. E nós vamos nomear essa caminhada, essa primeira caminhada, Jerusalém para Emaús, como a estrada da fuga, a estrada da desesperança, a estrada onde não tem mais por que ficar em Jerusalém, o sonho acabou. Na vida, a gente às vezes faz esse caminho, nós não sabemos para onde estamos indo, mas parece que se lançar em uma estrada vai resolver a situação. E a gente sai caminhando, a gente sai tomando decisão, a gente faz escolhas totalmente de forma perdida e desequilibrada. Mas aqui nós temos um alento no texto. O alento no texto é que nós servimos a um Deus que mesmo quando nós decidimos fugir dele, ele vem ao nosso encontro. Vira aí para quem está do seu lado, fala assim para ele, não adianta fugir, porque Jesus vai atrás de você. Para aqueles que são corajosos, quem aqui é um fujão que Jesus pegou no meio da estrada tentando fugir? Na vida é comum
empreender essas fugas. Porque diante do medo, porque diante da incerteza, porque diante da desesperança, nós somos conduzidos pela nossa emoção. Conduzidos pela nossa emoção, nós saímos do lugar de segurança e nos colocamos em armadilhas. Só que nós temos um Deus que Ele vai atrás, que ama de uma forma incondicional. Pensa, se fôssemos nós, a gente morreu sexta-feira na cruz do Calvário. Jesus, sexta-feira, estava lá na cruz. A pior morte, a morte vergonhosa, a morte dolorosa. Jesus morre na sexta-feira por eles e por nós aqui. Aí no domingo, Jesus ressuscita. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Testemunho das mulheres, testemunha de Pedro e João. E eles decidem fugir. Se é a gente, o que a gente faz? Quando alguém dissesse para a gente assim: olha, Jesus, os 2 de Emaús foram embora, hein? Voltaram para Emaús. O que a gente faz? Cheio de revanchismo no nosso coração. A gente fala: deixa eles irem embora. Eu não quero nem mais saber deles. Risca o nome deles aí, do rol de discípulos. Mas Deus não nos ama dessa forma. Deus compreende os nossos equívocos. Deus compreende a nossa limitação. Deus compreende o quanto há de dificuldade em nós de entendermos todos os seus planos, propósitos e desígnios. É por isso que Ele vai atrás. É por isso que Ele, no meio da caminhada da fuga, eles começaram a caminhar para fugir de Jesus, e Jesus vem ao encontro deles. E é assim que Ele faz também ao longo da nossa caminhada. Talvez você esteja hoje aqui chorando por um filho, por uma filha, chorando por alguém que já esteve sentado aqui nesses bancos e não estão mais. Ei, nós servimos a um Deus que vai atrás daqueles que tentam fugir, e no tempo certo, na hora certa, eles estarão aqui glorificando ao nome do Senhor. É continuar nesse lugar de fidelidade e perseverança. O cristão, quando passa pela dificuldade, pela prova, ele não murmura, ele não questiona, ele não reclama, ele permanece em perseverança e fidelidade ao Senhor. É fácil, pastor? Não é fácil. É no Senhor que nós somos fortalecidos, é no Senhor que nós também encontramos suporte para permanecer. Quantos homens de Deus, trabalhando na obra, se dedicando na obra, foram atacados na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, mas continuaram com fidelidade servindo ao Senhor. Recebemos alguns meses atrás o pastor Sidaco pregando lá na nossa igreja. Pastor Sidaco, um homem que prega pelo Brasil inteiro, reconhecidamente um homem abençoado, um homem que prega a palavra de Deus de forma genuína. E o pastor Sidaco, ele tinha uma dor na sua alma. Um filho que se desviou aos 18 anos e que voltou para Cristo tem 2 meses. Voltou aos 45 anos. Dos 18 aos 45. Na estrada de fuga. Dos 18 ao 45. Fugindo daquilo que era o propósito. Daquilo que era o que Deus tinha para a sua vida. Esses homens, eles estão aqui empreendendo uma fuga. Mas o texto vai nos mostrar que Jesus vai ao encontro deles. Olha o versículo 15 que nós estamos lendo. Lucas capítulo 24, versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, esse conversar e discutir deixa uma margem que um queria ir embora e o outro não queria ir muito. Mas um convenceu e ali eles iam ainda discutindo se era a melhor decisão. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
Na nossa caminhada cristã, a gente desenvolve um pensamento onde que eu estou na igreja, eu participo dos cultos, eu participo das conferências, eu participo dos congressos, mas Jesus vai intervir na minha vida quando o problema chegar. Jesus, ele vai se apresentar de uma forma mais real na minha vida quando o problema chegar. E é um equívoco pensar dessa forma, porque Jesus, ele quer estar conosco na caminhada da vida, nos bons dias, nos dias ensolarados, ele está do nosso lado. Basta a gente olhar para o lado e agradecer: Senhor, obrigado por esse dia abençoado, obrigado por esse dia ensolarado, obrigado, Senhor, por essa bênção que chegou à minha família, ao meu lar, aos meus parentes, e também nos dias de dificuldade e angústia, Ele também estará. Mas nós olhamos para ver se Ele está somente nos dias de angústia, somente nos dias onde está tudo nebuloso, e a gente lembra de Jesus. Mas como que a gente lembra de Jesus? Para que Ele faça que o sol volte a brilhar. Mas a gente sabe que na realidade da vida, nós teremos dias ensolarados, mas nós também teremos dias nebulosos, né? E é Ele que vai nos ajudar e nos conduzir nesses dois momentos. Essa caminhada dos dois discípulos de Emaús nos mostra isso. Que Jesus, mesmo quando nós queremos fugir, mesmo quando nós estamos equivocados, Ele vem para estar conosco nessa caminhada. E se você percebe, Jesus, vocês conhecem o texto, sabem que Jesus vai chegar até a aldeia em Emaús. Mas pense comigo nessa noite. Jesus poderia ter caminhado somente, no mínimo, 100 metros com eles. Na verdade, Jesus não precisava ter dado um passo com eles. Jesus poderia ter chegado do lado deles e falado: ei, eu sou Jesus. Eu não morri, eu estou vivo. Vocês estão indo para Emaús porque eu morri? Eu não morri. Eu estou aqui. Vamos voltar então para Jerusalém. Vamos se apresentar para os discípulos, que a gente tem muita coisa para fazer. Mas você percebe no texto que Jesus não faz isso? Jesus chega e começa a conversar com eles. O texto nos diz que os olhos deles estavam impedidos. Estudiosos do texto sagrado vão nos dizer que Jesus já estava com seu corpo glorificado. Por estar com seu corpo glorificado, a sua expressão tinha mudado. Então, por isso, não reconhecer prontamente. Por isso que quando Jesus chega, eles não reconhecem Jesus. E o texto vai nos dizer que isso daqui fala sobre novo ciclo da vida. Há ciclos da vida. Há momentos da nossa vida que nós passamos que tudo é ressignificado. A nossa relação com Deus muda. Pastor, como que é isso? Exemplifica melhor. Coloca numa forma mais prática para mim. Quando você nunca tinha vivido um milagre ainda, você chegou aqui na igreja, você viveu as experiências, você se converteu, mas você não viu nenhum milagre acontecer na sua vida. Até o dia que um parente, um vizinho, um amigo, começou a passar mal, pediu oração. Você foi lá, você orou, ou você estava junto com as pessoas, e você viu o poder de Deus ali na sua frente. Você tinha ouvido falar, mas você nunca tinha visto. E aí entrou uma pessoa ali com dor de cabeça, com algum problema, alguma dificuldade. A igreja orou, você intercedeu, e a pessoa foi curada. E ali muda a sua relação com Deus. Ou um momento da sua vida de tempestade, um momento da sua vida de muita dificuldade, que você sofreu, que feridas foram abertas, mas esse tempo passou, e você viu a glória de Deus, e dali para frente mudou a sua relação com Deus. É isso que está acontecendo com esses dois discípulos. A relação deles com Jesus está sendo ressignificada.
Agora eles estão ali com um homem que eles não conhecem. Eles não reconheceram ser Jesus. Mas esse homem começa a caminhar com eles. Diz aí o versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Jesus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as suas lutas. Eu não sei quais são as suas feridas. Eu não sei quais são os seus traumas. Eu não sei o que está angustiando a sua alma aqui hoje, nesse culto, e você está pensando ainda no que você precisa resolver essa semana. Mas Jesus, Ele sabe de tudo. Esse mesmo Jesus que sabe de tudo, Ele sabia por que aqueles homens estavam fugindo, Ele sabia por que aqueles homens estavam tristes, mas Ele pergunta para aqueles homens: ei, o que está entristecendo o seu coração? O que está acontecendo aí dentro de você? Não é que Jesus não saiba, Ele sabe tudo que está dentro de cada um de nós, mas Ele quer que nós, de forma inteligível, entendamos o que está dentro e colocamos para o lado de fora. Aquilo que a gente não fala para ninguém, a gente não fala para o melhor amigo, a gente não fala para o pastor que a gente mais confia, a gente não fala para ninguém. Aquilo que é dor do coração e é guardado em um lugar onde só você sabe, lugar que só você acessa, lugar que só você sabe, mas que causa tristeza, e tristeza que te leva para um lugar de fuga, tristeza que te coloca em um lugar de limitação, que Deus Ele quer te usar, que Deus Ele quer te levar a outros lugares, que Deus quer elevar o patamar que Ele tem para fazer na sua vida, mas que ainda há feridas na sua alma, medos na sua alma, conflitos na sua alma, que Ele quer ouvir. Não é que Ele não saiba, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir. Porque quando você fala, você está dizendo: eu quero ser tratado. Quando você expõe, eu não estou falando para você falar para 5, 10, 20, 30. Tem feridas, tem conflitos, tem traumas, que você precisa eleger uma pessoa. Pastor, isso aqui está na Bíblia? Não está na Bíblia. Mas você precisa eleger uma pessoa para te proteger, para te resguardar. Tem dores, tem feridas, tem traumas que não é para todo mundo saber. Não é para 3, 4, 5 saber, é para uma pessoa saber. E uma pessoa de Deus que vai te ajudar na caminhada. Quando Jesus pergunta a eles o que está acontecendo, Jesus quer saber o que está no coração. Jesus quer que você verbalize. Para ver a cura é necessário haver o entendimento e depois do entendimento, o verbalizar. Versículo 18, ele diz: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: você é o único que não sabe o que está acontecendo aqui? De onde você veio? O que está acontecendo? Como que você não sabe? E Jesus, na caminhada de 11 quilômetros, na caminhada da vida, como a caminhada de 26 anos da Nova Vida do Jardim Catarina, Jesus, em cada trecho da caminhada, Jesus se preocupava e criava um relacionamento. Aqueles homens não reconheceram Jesus, mas ficaram amigos de Jesus como eram antes da crucificação. Aqueles homens já tinham um relacionamento com Jesus. 3 anos caminhando e seguindo Jesus. A agenda dos discípulos não era a agenda deles, mas era a agenda do mestre. O mestre tinha uma agenda: pregar em certo local, depois ir para um outro local, depois pregar para uma outra multidão, voltar para casa e dormir. A agenda dos discípulos era a agenda do mestre. Então aqueles 2 discípulos, eles estavam acostumados a seguir Jesus, tinha já uma relação com Jesus.
E aqui eles estão construindo uma nova relação com Jesus. A relação aqui agora não é uma relação de admiração, não é uma relação onde eu estou aqui totalmente cativado pela emoção e pelo poder de Jesus, mas é uma relação construída na caminhada. Isso aqui nos ensina a nossa caminhada cristã também. A nossa caminhada cristã, ela não é feita só de milagre, poder e unção. A nossa caminhada cristã, ela não é feita somente de demonstração de sabedoria, mas a nossa caminhada cristã também ela é construída no dia a dia, no que a gente vive diariamente. Amanhã, segunda-feira, o pastor falou que vai ter aqui um culto de unção com óleo. Então a gente pula para terça-feira. Terça-feira não tem programação na igreja. Você não colocou o seu pé aqui no santuário, mas Cristo não deixou de estar contigo. Não tem uma agenda eclesiástica, não tem um pastor ministrando sobre a tua vida, não tem uma banda tocando, mas Jesus está lá contigo, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, no colégio, e Ele está ouvindo e vendo tudo o que está acontecendo na sua vida. Nós precisamos desenvolver uma relação diária também com Jesus. Nessa caminhada, Jesus não era o Jesus dos 3 anos de caminhada com os discípulos. Jesus era um desconhecido que foi encontrado na estrada. Para entendermos isso, é como se Jesus amanhã chegasse lá no seu local de trabalho. Você não sabe que é Ele, mas Ele foi passar um dia contigo. Ele chega lá no seu local de trabalho e pergunta: e aí, o que está acontecendo aqui? E aí você começa a contar o que está acontecendo aqui. Você começa a falar da sua rotina de casa. Você talvez comece a falar: lá em casa está tudo muito difícil. O casamento está complicado, a criação dos filhos está complicada, a administração financeira está ruim. Eu ganho X, mas tenho gastado 3X. E Jesus vai ouvindo tudo. E Jesus pergunta: como é que está o seu coração diante disso tudo? Você diz como está o seu coração. E ele vai conversando. Você sai para almoçar e ele diz: eu vou almoçar contigo. Ele senta, almoça contigo. Vai conhecendo você no dia a dia. É isso que Jesus está fazendo com esses 2 discípulos. Construindo uma relação. A relação com Jesus não é construída somente na igreja. A relação com Jesus é construída na vida. Por onde a gente passa, por onde a gente anda, os desafios que nós encontramos. Está se tornando uma repetição falar: o mundo que nós vivemos está indo de mal a pior, mas é uma tendência. E nesse mundo, quem são aqueles que atenuam, que melhoram isso? Somos nós. Quando nós chegamos no ambiente de trabalho, e nesse ambiente de trabalho, a falta de ética impera, a competição impera, o puxar de tapete, a corrupção. E quem somos nós? Nós somos aqueles que nesse ambiente farão a diferença. Por que faremos a diferença? Porque Jesus está conosco do nosso lado. E se Ele está conosco do nosso lado, não há uma outra atitude que não seja glorificar o nome dEle. A relação ela é construída na igreja, mas a relação também é construída em casa, no trabalho e por onde a gente passa. A relação ela é construída em tempos favoráveis, quando tudo está bem. A relação é construída, mas a relação permanece quando a tempestade chega. Quando a tempestade chega, Ele ainda está ao nosso lado.
Ele está caminhando conosco. O texto nos diz, versículo 28, Lucas 24, 28. Quando se aproximavam da aldeia, você lembra, eles saíram de Jerusalém. Eles já estão chegando perto da aldeia. Eles já andaram 11 quilômetros. Jesus não precisava ter dado um passo. Jesus poderia ter dito: eu sou Jesus e vamos ficar aqui em Jerusalém. Para com essa fuga. Só que Jesus se permite caminhar 11 quilômetros com eles. Jesus permite caminhar 11 quilômetros com aqueles que decidiram fugir, para mostrar para eles que ele estava vivo. Versículo 28 diz que quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus estava caminhando com os dois. Jesus disse: está chegando a casa de vocês, vocês vão ficar aí na casa de vocês e eu vou embora. E isso aqui é um teste da relação. Jesus estava testando se realmente eles gostaram da companhia, se realmente era bom estar com Jesus. E aqueles dois homens, diz aí versículo 29, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. A relação, essa relação construída em 11 quilômetros de caminhada, foi uma relação tão abençoadora, foi uma relação tão acolhedora, foi uma relação tão boa, que aqueles homens falaram assim: pelo menos você tem que cear conosco. Você não pode somente caminhar 11 quilômetros com a gente, entra na nossa casa. O entrar na casa não era para resolver nada. O entrar na casa era somente para ter um momento de intimidade, um momento de ceia. Qual foi a última vez que nós convidamos ao Senhor para estar na nossa casa? Para estar, compartilhar da presença, se alegrar com a presença dEle. Não é para resolver nada, Senhor, é para sentar à mesa conosco e celebrar a amizade. Os dois discípulos de Emaús criaram uma relação com aquele homem que era desconhecido, tão grande, que disse: entra em nossa casa para cear conosco. Eles não tinham noção de quem estava com eles era o Senhor Jesus. Eles não tinham noção que quem estava com eles era o mestre dos mestres. Versículo 30 é um dos cenários mais lindos da Bíblia Sagrada. E aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus entra, mesa posta, os dois discípulos de um lado, Jesus do outro. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Querido, e você já parou para pensar que momento é esse? Aqueles dois homens estavam fugindo. Aqueles dois homens estavam indo para Emaús porque Jesus tinha morrido. Eles tinham matado Jesus no coração deles. Para eles não tinha mais esperança. Eles caminham 11 quilômetros com um desconhecido. Quando eles chegam em casa, sentam à mesa, esse desconhecido parte o pão. E no partir do pão, os olhos deles se abrem. Diante deles estava o Senhor Jesus. Na quinta-feira anterior, eles tinham participado ali da Santa Ceia. Sabiam, e outros momentos tinham participado da ceia com Jesus. Eles conheciam o gesto. Eles sabiam como que Jesus partia o pão. Somente Jesus partiu o pão como ele parte. Nós temos essas lembranças na nossa mente. Há gestos que só uma pessoa faz.
Somente minha mãe deixa o chinelo desse jeito aqui. Somente o meu pai coloca o copo em cima da pia desse jeito. Somente fulano que ajeita os paninhos dentro de casa desse jeito. Fulano passou por aqui, fulano esteve aqui. Perfumes. Outro dia pregava essa mensagem e falava que há um perfume da minha avó, que se eu entrar em um lugar e eu sentir aquele perfume, é impossível não lembrar dela e de todas as lembranças que eu vivi com ela e de as lágrimas não virem aos meus olhos. Aqueles homens naquele momento que sentam à mesa com os 2 discípulos de Emaús e Jesus parte o pão, eles têm ali a certeza, é Jesus que está diante de nós. Mas aquela certeza daquele momento é porque eles construíram uma relação, é porque eles tiveram um momento de intimidade. E agora, querido, é necessário entender os momentos de intimidade que nós temos com o Senhor. Será um reservatório onde nós retiramos forças para que a esperança ressurja. Não havia mais esperança no coração dos 2 discípulos de Emaús. Quando eles sentam à mesa, Jesus parte o pão, eles se lembram, somente Jesus parte o pão desse jeito. Isso traz uma lembrança, e a lembrança traz de novo a esperança. Todas as vezes que a esperança começar a diminuir, a esperança até mesmo morrer no nosso coração, pare um pouco. Se lembre do que Deus já fez na sua vida. Reconheça o que Ele já operou, o que Ele já realizou, o que Ele já fez. E é isso que vai fazer a esperança ressurgir no nosso coração. Versículo 31 diz: então se lhes abriram os olhos. Jesus desaparece da presença deles. Quando eles entendem é Jesus, não dá tempo nem de dar um abraço. Não dá tempo nem de pedir desculpa por ter fugido. Nem dá tempo. Jesus desaparece, o propósito se cumpriu. A intimidade tem um propósito. A intimidade nos coloca o senso da missão, o senso do propósito, o senso da caminhada. Faz a gente retomar ao nosso lugar de origem. Nos faz sair de um lugar de fuga e nos coloca no lugar certo. Versículo 32... diz assim: e disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, o que eles fazem? Voltaram para Jerusalém. Essa passagem tem uma perspectiva geográfica. Ela começa em Jerusalém, ela faz um ponto de parada em Emaús e ela termina em Jerusalém. Diz o texto que na mesma hora que eles entendem, Jesus está vivo em Emaús. Se você prestou atenção no texto, diz que o dia já declinava, já era noite. Eles já tinham andado 11 quilômetros, era noite, eles já tinham ceado, estavam prontos para dormir, só que eles descobriram, Jesus está vivo, e o que faz eles saírem de Jerusalém e vir para Emaús é que Jesus estava morto. Naquele momento eles começam a pensar, há outras pessoas achando também que Jesus está morto, mas Jesus está vivo. Se Jesus está vivo, eu preciso voltar agora para Jerusalém e começar a dizer, Jesus vive, Ele vive, eu estive com Ele, eu estive à mesa com Ele, e eu preciso proclamar. Eu não posso só saber que Jesus está vivo, mas eu preciso dizer a todos que Ele vive. Jesus está morto, foi o que fez aqueles homens irem para Emaús. Ao chegar em Emaús, perceber que Jesus está vivo, fez eles nem pensar no cansaço, e novamente andar mais 11 quilômetros. Eles andam
11 quilômetros para fugir. Depois eles andam 11 quilômetros para retornar ao propósito. Nessa noite, o que Deus ele deseja do nosso coração não é saber se estamos fugindo ou se precisamos voltar. O que Deus espera da nossa vida nessa noite é assumirmos o que os discípulos de Emaús assumiram. Depois que os olhos foram abertos, os nossos olhos já foram abertos. Depois que os nossos olhos foram abertos, nós precisamos viver sobre essa verdade. Jesus está vivo e Ele vive em mim e através de mim. As minhas atitudes, as minhas ações, as minhas reações, as minhas escolhas, todas são porque Jesus vive em mim e através de mim. Ele não está morto, Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, é que nós nos levantamos amanhã, segunda-feira, para viver a melhor semana da nossa vida, para a glória dEle. Pastor, com desafios, sim, com desafios, mas com Deus nos sustentando e nos ajudando. Pastor, vivendo alguns reveses, vivendo algumas perdas, sim, mas com o Senhor nos ajudando, o Senhor sendo o nosso sustento, o Senhor nos conduzindo em todos os momentos. É assim que nós caminhamos. Nós não caminhamos em sempre vitória, mas nós caminhamos como vitoriosos. Porque temos o Senhor ao nosso lado. Porque temos esse Deus que nos traz a certeza que Ele está cuidando de todas as coisas. Os nossos olhos precisam ser abertos. Os nossos olhos não contemplam tudo o que está acontecendo. Talvez os seus olhos hoje estejam contemplando só a luta que você está passando. Mas os seus olhos não estão contemplando os anjos já guerreando pela sua vida. Os seus olhos não contemplam quando a tribulação vai acabar. Eu falo muito sobre isso em Colubandê. Tribulação não dura para sempre. Tribulação tem hora marcada para acabar. Ela tem hora para chegar e tem hora para ir embora. Nós só precisamos nos manter íntegros e fiéis ao Senhor. E a Bíblia é o que fala sobre isso, pastor? A Bíblia fala que tem tempo de espera. A promessa não é feita em um dia e se cumpre no outro. Abraão e Sara esperaram 25 anos para viver a promessa. José esperou 13 anos. E José é o maior exemplo. José, ele tem um sonho. Eu estou vendo aqui 11 feixes diante de mim. E também estou vendo o sol e a lua, meu pai e minha mãe. Mas demorou 13 anos para isso acontecer. Entre o sonho e o cumprimento, José foi vendido pelos irmãos. José foi parar dentro da casa de Potifar. Dentro da casa de Potifar, José foi caluniado. Depois de ser caluniado, José foi preso. Sendo preso, José foi esquecido. Você lembra do evento do copeiro e do padeiro? O copeiro é abençoado, vai para a presença do palácio, vai para a presença do rei no palácio, e lá ele esquece de José. José fica 2 anos na cadeia esquecido. Por que o copeiro lembra de José? Só porque o faraó estava atormentado. E você sabe muito bem disso. Quando o seu chefe está atormentado, você também fica atormentado. E aí o copeiro lembra de José. José foi esquecido. José foi vendido. José foi caluniado. José foi preso. José foi esquecido. Até que chegou o dia de honra. Gênesis 39, quando José é levado para a cadeia, no versículo 1, tem algo que a gente não entende. Deus estava com José. Se Deus não estivesse com José, ele tinha desistido no primeiro momento. Se Jesus não fosse com os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles se tornariam
céticos e não viveriam tudo o que poderiam viver em Deus. Nessa noite, nós lembramos, mais uma vez, que o Deus que nós servimos é o Deus que faz, é o Deus que realiza, é um Deus que opera, e é um Deus que, quando nós esquecemos disso, Ele vai ao nosso encontro para nos lembrar. Quando os nossos olhos estão limitados, Ele abre os nossos olhos para que a gente possa entender e compreender tudo o que está acontecendo em nossas vidas. Amém? Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Quando os nossos olhos se abrem, nós compreendemos tudo o que está à nossa volta. E a Bíblia, por vezes, vai nos falar sobre eventos como esses. Elias, certa vez, Eliseu estava ali com seu moço, numa grande batalha. E Eliseu estava com seu coração tranquilo, em paz, porque ele sabia que tinha um grande exército divino para guerrear. Só que o seu moço não estava vendo. E aí Eliseu ora ao Senhor e pede: Senhor, mostra para ele o que eu estou vendo. E o moço passou a ver, e o moço acalmou o coração. Numa outra passagem, Elias, 3 anos de sequidão em Israel, sem uma gota de chuva cair em Israel. Todo mundo desesperado, todo mundo ansioso. Elias sobe ao monte, pede ao moço para ir ver o que você está vendo. O moço diz: não estou vendo nada, Elias. Vai lá mais uma vez. O moço foi mais uma, o moço foi 7 vezes. Na 7ª vez o moço viu uma coisa. E Elias perguntou: o que você viu? Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. O que é isso? Diante de 3 anos de sequidão é nada aos olhos humanos. Quando o moço falou para Elias, Elias disse: ei, Acabe, prepara os carros, prepara tudo, porque hoje vai vir um temporal sobre Israel. Tem coisas que os nossos olhos não conseguem contemplar. Tem momentos da vida que nós estamos angustiados, entristecidos, tribulados, porque nós estamos somente com a visão humana limitada. E aí nós precisamos que o céu se abra. Nós precisamos que o Senhor venha com a sua glória sobre as nossas vidas, abrindo os nossos olhos, nos fazendo entender todo o cenário. Não é só o que nós estamos vendo com os nossos olhos. Com os olhos dos discípulos, eles estavam vendo só mais um homem. Até que ao sentar na mesa, quando Jesus parte o pão, eles têm a visão ampliada. Pastor, o que Deus tem para nossas vidas aqui nessa noite? Ampliar a nossa visão, nos tirar de um lugar de limitação. E esse lugar de limitação que por vezes nos entristece, que por vezes sugere uma fuga. E eu não estou falando nem de fuga da igreja, porque talvez aqui nesses 26 anos você esteja aqui 20, 15, 10, mas há muito tempo que você foge do propósito. Já tem um tempo que você foge daquilo que Deus te chamou para fazer. Há muito tempo que você cumpre escala. E o cumprir escala te dá uma certa calma e tranquilidade de dizer: eu estou fazendo a obra de Deus. Mas a obra de Deus vai além de cumprir escala. Escala é o comprometimento que temos com a igreja local. Escala é o serviço que nós colocamos à disposição ao Senhor na nossa igreja local. Obra de Deus vai além da escala que cumprimos na igreja. Obra de Deus tem a ver com o pai que eu sou para o meu filho, a mãe que eu sou para os meus filhos. Obra de Deus tem a ver que esposo eu sou para minha esposa, que esposa eu sou para o meu esposo. Obra de Deus tem a ver que profissional eu sou, como que eu exerço a minha profissão. Obra de Deus tem a ver com todas as áreas. Tudo que eu faço para a glória de Deus. Ei, pastor, então vai ser tudo favorável? A minha esposa, o meu esposo vai ser a melhor pessoa do mundo, sem defeito? Você sabe que não é.
Você sabe que no pacote vem as qualidades, mas vem os defeitos. E nos defeitos é necessário um olhar de graça, de saber que Deus está trabalhando na vida dele, que Deus está trabalhando na vida dela. Ei, pastor, eu tenho filho adolescente, eu tenho filho jovem que luta, mas você também já foi adolescente, já foi jovem, e você já deu muita luta para o seu pai e para a sua mãe. Paciência, vai passar. Ei, o Deus que cuida em todas as fases da vida. Ele cuida na infância, Ele cuida na adolescência, Ele cuida na juventude, Ele cuida na vida adulta, Ele cuida na melhor idade. Ele cuida em todas as fases da vida. Ei, pastor, mas está passando um vento de fuga lá em casa. Ei, o Senhor vai encontrar ele na estrada de fuga. Pastor, eu cheguei aqui com a esperança diminuída. Renove a esperança, porque Ele vai encontrar, Ele vai trazer de volta. E nessa noite, quero convidar a você, pastor, enquanto a palavra era pregada, o meu coração ardia como o coração dos discípulos de Emaús ardia. Eu fui tratado aqui nessa noite, em áreas da minha vida. Mas nós não sabemos, não podemos somente saber. Você ouviu aqui nessa noite, quando os discípulos de Emaús souberam que Jesus vive, eles não ficaram somente no conhecimento. O conhecimento gerou prática. Eles saíram de Emaús e voltaram para Jerusalém. A palavra dessa noite aqui quer te tirar de um lugar e te levar para a prática. Só que a palavra do pastor Renato é limitada. Você não sai de onde você está só me ouvindo. Você sai de onde você está quando você me ouve e é fortalecido e encorajado por Deus. É por isso que no final de uma mensagem se convida ao apelo. O apelo não é somente para você demonstrar uma área a ser tratada. O apelo é sobre: Senhor, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, eu preciso da ajuda que vem do alto. Eu não consigo pregar, eu não consigo ler Bíblia, criar um esboço, um sermão, se não for com a ajuda de Deus e instrumentalidade do Espírito Santo. E da mesma forma, é você sair daqui dessa noite, vencendo seus desafios e as suas lutas, é só com a ajuda de Deus. Então nessa noite, você que precisa sair daqui diferente. Pastor, eu não posso voltar para minha casa do mesmo jeito. Essa palavra mexeu, encorajou, me impulsionou e me inspirou. Mas você precisa da ajuda que vem do alto. Só que essa palavra aqui, amanhã você já esqueceu e não faz nada. Mas é o Espírito Santo agindo e operando, que produz vida e transformação. Enquanto o ministério de louvor aqui adora ao Senhor, quando eles começarem a cantar aqui, você pode começar a sair do seu lugar, vir até o altar, derramar o teu coração diante do Senhor e dizendo: Pai, eu quero declarar com a minha vida que o Senhor vive. Eu quero declarar com a minha vida que o Senhor reina nessa terra e nessa geração. Venha, saia do seu lugar.